Uma boa noite a todos os presentes. É um prazer tê-los cá. Muito obrigada em nome da Federação das Associações de Pais pela vossa presença. Será sempre, é um momento que nós esperamos que seja de reflexão e de partilha também. Daí ser tão importante a vossa presença cá, a qual agradecemos. Então, nós enquanto FAC, meu nome é Carla Silva, eu já passarei a apresentar quem está aqui também. Só queria dizer que nós, enquanto FAP, Federação das Associações de Pais de Braga, procuramos sempre oferecer à comunidade o acesso a conteúdos com valor, com profissionais de referência, permitindo que assim haja um maior conhecimento dos temas que vamos tratar, fazendo uma reflexão sobre os mesmos e para que depois, a partir daí, possa haver uma tomada de decisão por parte dos pais e encarregados de educação. Isto é o que faz sentido para nós e é isto que nós pretendemos também com esta sessão. Começo por fazer alguns agradecimentos, nomeadamente a quem cá está, à professora Armanda Zenhas, que é a autora da obra da qual também surgiu este tema, a integração escolar das crianças na transição de ciclo. À professora Maria Fernanda Santos Martins, que é especialista na temática Escola-Família, e também agradecemos à editora, à Psicossoma. Não está cá o Julián, que foi com quem nós tratamos, mas está cá o Duarte. Duarte, sim. O Duarte, o qual agradecemos. E também, obviamente, temos aqui uma parceira local que está sempre disponível para nós. Temos que agradecer, obviamente, à doutora Aida Alves, à senhora diretora aqui da Biblioteca, Lúcia Craveiro da Silva, que tão prontamente aceita sempre os nossos desafios e as nossas atividades. Começo por apresentar a professora Armanda, uma pequena apresentação. Foi-lhe pedido que ela nos enviasse alguma informação sobre ela e ela realmente o fez. Ela é professora profissionalizada de segundo ciclo, é doutorada em Ciências de Educação, mestre em Educação, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, teve o curso da Escola de Magistério Primário do Porto, é autora deste livro e também do papel do diretor de turma na colaboração Escola-Família, é coautora do livro Ensinar a Estudar, Aprender a Estudar, coautora de manuais escolares e é colaboradora também do site educar.pt da Porta Editora e é formadora de professores. Ela também partilhou connosco que gostou muito de desempenhar o cargo de diretora de turma e que os momentos mais especiais eram aqueles que, em lugar das reuniões com apenas de pais, da qual promovia frequentes reuniões, alunos, também aproveitava para convidar os alunos e outros familiares, assim como convida professores. E que estas reuniões de convívio e partilha de informação e conhecimentos, definição de estratégias, todos tinham voz e lugar e que assim também se desenvolvia os laços e a partilha de afetos, da construção e vivência de uma verdadeira comunidade de turma. Esta é a nossa autora deste livro. É um prazer tê-la cá. Muito obrigada por ser tão rápida a aceitar o nosso convite, mesmo. A professora Fernanda Martins é mais cá, é cá nossa quase, porque está na Universidade de Minho. Ela está afiliada institucionalmente ao Departamento de Ciências Sociais da Educação, Centro de Investigação. Recentemente tornou-se vice-presidente do Instituto de Educação. É doutorada, tem um doutoramento em Educação especializada em Organização e Administração Escolar, é coordenadora de investigação em Diversidade, Democratização e Inclusão Social, ensinou em universidades estrangeiras, tais como Madrid e Timor-Leste. Eu sei que ela não gosta disto, ela já partilhou comigo que isto tudo não tem o mínimo interesse, mas é para percebermos que temos aqui alguém que também sabe do que fala e isso é importante hoje em dia e não é uma pessoa que só acha, mas sabe. Ela participa também na Rede Europeia de Investigação sobre os Pais na Educação, é autora de uma série de publicações nacionais e internacionais. Eu vou destacar aqui, ela fez parte foi uma das pessoas responsáveis pela elaboração do projeto educativo local, aqui da cidade de Braga. É um dos destaques porque é um dos nossos documentos orientadores cá em Braga muito importantes, mas além destes tem muitos outros em que ela também publicou.
Portanto, ela é autora de publicações nacionais e internacionais sobre a participação parental na gestão escolar, associações de pais, escolha escolar, gestão democrática. É diretora adjunta do Departamento de Ciências de Educação e, como disse há pouco, foi recentemente eleita como vice-presidente do Instituto de Educação. Nós não temos aqui, como podem ver, e para nós é um prazer muito grande também recebê-la, não temos aqui pessoas que acham, temos aqui pessoas que estudaram e que sabem e que, tendo-se disponibilizado, era de extrema importância que aproveitem o momento e que façamos realmente aqui, depois de uma reflexão séria sobre estes assuntos. E por último também, por último, mas não sendo o último, também temos ali o Paulo Quintas, que faz parte da Federação das Associações de Pais, que também está aqui connosco. Quero dar as boas-vindas a todos e, sem mais demoras, quero dar a palavra à professora Armanda. Boa noite. Eu começo por agradecer à Federação das Associações de Pais, também à editora Psicossoma pela organização deste evento, à Biblioteca por nos acolher e à professora Fernanda Martins por estar aqui comigo, por ter aceitado também este convite e a todos vocês pela vossa presença. E para mim é muito bom estar aqui hoje a falar sobre este tema, sobre a integração escolar das crianças na transição de ciclo, porque nós estamos a poucos dias do início do ano letivo e de certeza que quem aqui tem educandos prestes a mudarem de ciclo ou de nível de ensino, de certeza que já tem sentido muitas inquietações e até não só nestes últimos dias, se calhar mesmo já nos últimos meses, não é? Será que o meu filho ou a minha filha se vai adaptar bem? Será que as disciplinas não vão ser muito mais difíceis? Será que vai arranjar amigos? Como é que será que se vai sentir lá no espaço daquela escola agora tão grande? Isto são inquietações naturais, não é? Mas o que é muito importante é que se compreenda que realmente as transições escolares são ocasiões normais que existem no nosso sistema de ensino e que é bom que as crianças e os jovens passem por elas, são desafios, são momentos de crescimento, de aumento da autonomia. Claro que vão ser chamados a responder a desafios para os quais vão necessitar de competências e recursos que até aqui não eram necessários, mas é uma aprendizagem a fazer. E é bom que olhemos para este período com confiança, com determinação, claro está, sempre com vigilância, mas com confiança, vai ser bom. E não com uma preocupação excessiva, porque se isso acontecer, então as nossas crianças e os nossos jovens vão dizer, bem, se os pais estão preocupados é porque isto é mesmo, há que ter cautela também, pronto, mesmo que as coisas não sejam conscientes é o que acontece. Portanto, é muito importante ter-se esta consciência. Porquê é que surge este livro? Este livro surge como uma síntese do meu trabalho de doutoramento e, portanto, passo a explicar porque é que fiz o doutoramento. E eu não fiz o doutoramento por uma questão de progressão na carreira, não me serviu mesmo para nenhuma progressão na carreira. Filo para aprofundar o conhecimento sobre este tema. De resto, embora eu também não gosto muito destas sínteses de currículo, viram que eu tenho vários cursos, e eu tenho vários cursos nunca foi porque eles fossem úteis para a minha progressão na carreira, foi porque eu considerei fundamental refletir sobre as situações para ser uma boa professora. Pronto, e então eu fiz um estudo etnográfico acompanhando uma turma de 5º ano ao longo do 5º ano para estudar, para analisar a sua integração na escola. E porquê é que eu fiz isto? Fiz isto porque, como professora do 2º ciclo, e principalmente também como diretora de turma, ao longo dos muitos anos, fui-me apercebendo dos problemas que as crianças sentiam e fui procurando dar-lhes resposta e ajudá-los e também das inquietações dos próprios pais e também fui desenvolvendo estratégias em colaboração com eles. E fui sentindo cada vez mais a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre este tema. E, na verdade, quando procurava livros, os livros não falavam muito sobre isto, e mais adiante falarei sobre isso. E, portanto, eu achei que era importante fazer este estudo. Porquê é que fiz um estudo etnográfico? Um estudo etnográfico requer que se esteja em contacto direto com a população que estudamos, neste caso era esta turma de 5º ano, e para esse efeito eu fui à escola várias vezes por semana, todas as semanas durante o ano letivo. Conversei com as crianças, almocei com elas, desenvolvi atividades com elas, assisti a aulas,
Falei com os pais, com os professores, com a diretora de turma, com a direção da escola e, portanto, foi um acompanhamento muito de perto. E isto permitiu-me conhecer a forma como elas se foram integrando na escola, como elas foram conhecendo as novidades e como foram respondendo aos desafios que lhes iam surgindo. No fim deste trabalho, eu achei que era importante realmente, porque este tema não tem sido muito estudado, dar a conhecer as conclusões para poder ajudar os parceiros educativos, sejam os pais, sejam os professores, as direções das escolas, os decisores políticos na área da educação, a conhecerem melhor o processo de integração e a poderem, já de uma forma intencional e mais consciente, desenhar estratégias de apoio a este período, que comecem até a ser desenvolvidas no final do ano letivo anterior, de maneira a que a integração das crianças e dos jovens no nível ou ciclo seguinte possa ser mais harmoniosa. Queria salientar duas ideias que são muito importantes neste trabalho. Uma delas é o conceito de criança que está subjacente. As crianças não são vistas como seres inocentes, indefesos, sem capacidade de intervenção, pelas quais os adultos têm que pensar e decidir e fazer. As crianças são vistas como atores sociais, conscientes, reflexivos, que perante as situações da sua vida pensam, definem objetivos, definem estratégias para atingir os objetivos com os recursos que estão à sua disposição. Este conceito foi-se desenvolvendo ao longo do século XX e tanto assim é que na Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1959, existe um direito que é o direito à participação, que é realmente muito caro a este trabalho. E esse direito diz o seguinte: os Estados-partes da ONU garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. Portanto, consagra o direito das crianças a serem ouvidas e a serem respeitadas e tidas em conta as suas ideias. Outra questão, que era já aquilo que eu pensava, é que, de facto, o processo de transição e o processo de integração são processos diferentes, embora estejam interligados. E as conclusões do estudo permitem concluir isso mesmo. Quando eu comecei a procurar bibliografia sobre esta temática, percebi que em Portugal não há muitos estudos sobre a transição, mas há estudos sobre a transição consistentes e o conceito está definido. Já a integração não. A integração, quando surge, é diluída no conceito de transição. E, portanto, eu passo a explicar o que é uma coisa e o que é outra para ficar claro do que é que falo. Então, há outras transições na vida, sem ser esta. Estamos a falar da transição escolar e da integração escolar. Então, a transição existe pela forma como o nosso sistema educativo está organizado. Ele está organizado em níveis e em ciclos. Nós temos, por exemplo, não vou enumerar todos, mas temos, por exemplo, o nível básico, secundário e superior. E depois alguns destes têm ciclos. O nível básico tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Na universidade também há vários ciclos. E se bem que cada uma destas transições tem especificidades muito próprias, existem características transversais a todas elas. E eu vou dizê-las assim em traços muito largos, nada do que eu vou aqui dizer será muito aprofundado, mas depois no período de debate, as perguntas que quiserem fazer. Pronto, então, outros autores consideram mais dimensões neste conceito de transição, mas eu agrupei-as em três. E eu considero então a dimensão académica, e nesta dimensão académica, que inclui os programas, a avaliação e por aí adiante, há algumas características que se vão repetindo de maneira diferente, como é evidente. Então, vai progressivamente havendo uma especialização das disciplinas, elas vão se especializando cada vez mais ao longo das diferentes transições, vai havendo uma complexificação e uma maior abstração dos conhecimentos disciplinares e vai havendo também uma especialização maior da linguagem.
As outras duas dimensões, portanto, uma é a académica, a outra é a social e a outra é na escola e o espaço da escola. Então, a nível social, o nível social diz respeito às interações sociais. E as interações são das crianças e jovens com os seus pares e também com os adultos. E o que acontece é que a cada uma destas transições há uma modificação na identidade da criança ou do jovem, porque até aí era o mais velho e vai passar a ser o mais novo. E isto vai ter consequências na relação com os pares, não é? Depois, relativamente aos adultos, também vão surgindo novos papéis nas escolas. Por exemplo, do primeiro para o segundo ano, do primeiro ciclo para o segundo, surge o diretor de turma. Há assistentes operacionais que têm funções mais especializadas do que até aí, e nas outras transições também surgem outras funções. Portanto, isto requer também uma aprendizagem. Há necessariamente uma diferença no relacionamento interpessoal. E, finalmente, o espaço da escola, as instalações da escola, que também vão sendo diferentes para se adaptarem às características desse nível ou desse ciclo de escolaridade. Os exemplos que eu der vão se situar mais na transição do primeiro para o segundo ciclo, visto que é, por um lado, que eu conheço melhor, é onde eu trabalhei, e é principalmente também aquela que eu estudei. E como me estou a referir ao livro, é aí que eu vou centrar os meus exemplos. Então, mesmo que agora, com esta situação de uma escola poder ter vários ciclos, mesmo que seja no mesmo edifício, é em zonas diferentes do edifício que vão ter características diferentes. Normalmente tem uma população discente muito maior, muito mais alunos, e, por exemplo, até aqui eles tinham uma sala de aula, vão passar a ter várias. E algumas delas vão ser especiais para determinadas disciplinas. Isto é apenas um exemplo de algumas modificações a nível do edifício. Portanto, este tipo de modificações existe ao longo de toda... só para dar outro exemplo, pronto, a nível do ensino superior, há laboratórios nas várias faculdades específicos daquilo que se ensina nessa faculdade. Por exemplo, em Educação Física, há instalações desportivas próprias para cada uma das modalidades que não vai haver noutras faculdades, não é? E que não havia antes, havia coisas mais polivalentes, vá. Pronto, ora bem, portanto, isto é o que caracteriza a transição. Já a integração é o processo de exploração da nova realidade, pelo qual vão passar os alunos que estão a chegar ao primeiro ano do novo ciclo ou do novo nível de escolaridade. Vão fazer uma exploração daquilo que vão encontrar nestes 3 domínios, não é? E vão procurar responder a esses desafios de uma forma eficaz. Já vão ter que lhes dar sentido, não é? Vão encontrar muitas coisas novas, vão ter que lhes dar sentido. E depois vão ter que responder aos desafios, definindo os seus objetivos para esses desafios e encontrando estratégias para lhes responder de uma forma eficaz, tendo em conta os recursos que têm à sua disposição. E isto nas diferentes situações e nos diferentes papéis também que têm que desempenhar, porque eles vão ser colegas de outros, da mesma idade, de outros mais velhos, vão ser alunos, enfim, vão ter que funcionar em diferentes locais e funções dentro da escola. Uma coisa que para mim foi muito importante foi, efetivamente, conhecer a perspectiva dos alunos. Neste caso, crianças. Foi conhecer a perspectiva das crianças. E, portanto, embora eu tenha colhido opiniões, falado muito com pais, com professores, diretora de turma, diretora da escola, etc., assistentes operacionais, e, portanto, cruzei os vários olhares, o que permite ter uma visão muito mais aprofundada, mas privilegiei claramente o olhar das crianças. Foi esse o que me interessou mais. E quando se faz uma investigação com crianças, eu queria dizer uma coisa que pode ser útil mais para diante. A turma que eu acompanhei tinha características especiais. Todas as turmas têm características especiais. Não há 2 turmas iguais.
Todas têm características especiais. Mas esta tinha umas características especiais pelo facto de ser uma turma com um currículo de música, especializado de música, e, portanto, uma turma com estas características, em que há disciplinas mesmo especializadas, dadas por uma escola de música, em parceria com a escola básica. Este tipo de ensino é mais procurado pela classe média e, portanto, a quase totalidade das crianças era proveniente de famílias de classe média com pais com uma elevadíssima escolarização. A escola tinha também uma particularidade. Era o primeiro ano que estava em funcionamento, as obras ainda não estavam concluídas e durante todo o primeiro período não existiu recreio. Ele só abriu no segundo período. A escola era muito grande. Pessoalmente eu não concordo com a existência de escolas assim tão grandes, mas é verdade, ela era muito grande, tinha mais de 1000 alunos e, portanto, no primeiro período os 1000 alunos tiveram que conviver sem recreio, o que significa que os espaços estavam apinhados e que havia muitas regras mais apertadas de circulação por questões de segurança. Pronto, quando se faz um estudo com crianças, é imprescindível haver autorização dos pais. E, na minha ótica, é também imprescindível haver a autorização das crianças. Mas este pedido de autorização não pode ser obtido apenas de uma forma burocrática e está feito. Se isto acontecer, nós podemos ter a autorização de 100% das pessoas, mas não temos acesso a mais nada. É preciso que essa autorização seja sentida, de facto, consentida e sentida. E, efetivamente, eu fui renovando os pedidos de autorização ao longo do ano, assumi vários compromissos e fiz questão de os respeitar. Por exemplo, um dos compromissos foi nunca revelar, e continuo sem o fazer, e tenciono continuar, nunca revelar qual foi a escola em que o estudo se realizou, nem revelar a identidade das pessoas envolvidas. Por isso, no livro aparecem nomes, mas são todos fictícios. E estabeleci com as crianças uma relação em que procurei que eles percebessem que eu estava mesmo a cumprir aquilo que dizia. E, felizmente, eles compreenderam e estabeleceu-se uma relação de grande confiança. E, portanto, como se estabeleceu essa relação de grande confiança, eles permitiram-me aceder àquilo que pensavam, àquilo que sentiam, àquilo que faziam e aos motivos pelos quais faziam. E, como eu disse, encontrei-me com eles em diversas situações e eu promovi também algumas atividades. E a determinada altura, eu que até estava surpreendida por eles terem querido fazer essas atividades ao longo do ano inteiro, perguntei-lhes porque é que eles queriam estar ali. E uma das meninas disse-me isto: gosto de frequentar estas sessões para ajudar a compreender-nos, para fazermos atividades que a ajudem a compreender o que nós fazemos. Eu estava ali para os compreender, mas eles também estavam ali para que eu os compreendesse. Eles perceberam que eu lhes dava o direito à participação e que tinha o interesse genuíno em os conhecer. E, portanto, quiseram dar-me a possibilidade de os conhecer bem. Portanto, isto foi mesmo uma coisa muito, muito boa. O ritmo da integração é variável de criança para criança, de turma para turma, e na mesma criança, aquelas dimensões de que eu falei, académica, social e no edifício, podem também ter ritmos diferentes. Claro que está tudo entrelaçado e uns podem influenciar os outros, mas os ritmos podem ser efetivamente diferentes. No caso desta turma, e eu também não vou dar muitos exemplos concretos, eles estão no livro e depois, se quiserem desenvolver alguma coisa no debate, também o podemos fazer. No caso desta turma, os miúdos no início tinham receios que eu quase aposto que também estão presentes nas vossas cabeças e nos vossos educandos. Como, por exemplo, será que vai ser muito difícil isto de ter muitos professores? Será que... Ai, que medo de conhecer tantos professores, que coisa, e as disciplinas, e depois os testes, e pronto, estas coisas assim estavam na cabeça deles. Mas, efetivamente, a integração académica foi muito fácil. Ao fim no primeiro período, todos tiveram um sucesso elevado, com exceção de um ou dois, que depois, com o apoio que foi dado, e é importante que isso aconteça, de resto até é de lei, que foi dado pelos professores em estreita colaboração com os pais, porque a colaboração foi muito boa, esses meninos que tiveram mais dificuldades
conseguiram ultrapassá-las. Mas, portanto, ao nível académico, a integração foi harmoniosa. Acredito que, eventualmente, se fossem de outro extrato social, pudesse haver aqui mais dificuldades, mas aqui tinha também que haver uma intervenção da escola em colaboração com a família. Porque não é a família que tem a obrigação de ensinar os miúdos. Tem a obrigação de supervisionar, mas não de ensinar. Já ao nível social, no que respeita às relações interpessoais com os adultos, as coisas correram também rapidamente bem. E no que diz respeito aos espaços, os espaços da sala de aula, esses espaços também a coisa correu bem. Mas já no que diz respeito aos espaços em que a supervisão era menor, os corredores, o polivalente onde tinham que passar os intervalos, onde havia, para além de uma menor supervisão, a supervisão existia, mas era menor, e onde havia uma maior interação com os alunos de todas as idades, eles tiveram dificuldade, eles tinham medo dos mais velhos. E este é também um dos receios que muitas vezes os meninos têm quando vão para a escola. Só que neste caso, realmente, os espaços estavam muito diminuídos e, portanto, era realmente uma situação difícil. E, portanto, como estavam diminuídos, havia mais possibilidade de haver uns encontrões, umas cotoveladas e umas coisas desse género, e os meninos assustavam-se com isso. E depois um problema que havia era que, efetivamente, esta situação coloca problemas de segurança e, portanto, as regras precisavam de ser apertadas por isso mesmo. Mas qual foi o problema aqui? Não foram partilhadas. A direção definiu as regras, mas não as partilhou com as crianças e com os jovens, nem sequer, de resto, com os professores. Ele depois soube as razões de algumas regras que pareciam mesmo estúpidas, de facto. Soube em conversa com a diretora e percebi que estas regras aparentemente estúpidas, mas que tinham origem nos problemas de segurança gerados, decorriam da forma como o edifício estava concebido. Não era só apenas do facto do recreio estar fechado, era da forma como o edifício estava concebido. E, portanto, se tudo isto tivesse sido partilhado com os professores, que não foi, e com as crianças e os jovens, que também não foi, era bem possível que os alunos, que são pessoas reflexivas e que conhecem a forma como se sentem relativamente aos problemas, pudessem até adiantar outras soluções mais eficazes e que facilitassem a sua vida na escola, o seu bem-estar. Ou, se não tivessem essas ideias, podia ser que compreendessem e que aceitassem. E, portanto, o mal-estar diminuía na mesma, porque quando a gente percebe, compreende, aceita melhor. Pronto, portanto, realmente dar a participação às crianças é uma coisa fundamental, ajuda-as na sua integração e mesmo sem ser nos anos de integração é fundamental e é de resto um direito que elas têm. Agora queria só falar um pouquinho sobre a relação escola-família. Os pais, nestas fases de transição, estão também a passar por uma transição. E aqui nesta etapa da passagem do primeiro ciclo para o segundo, uma coisa que muitas vezes preocupa também os pais é a forma de dialogar com a escola, porque estavam habituados a falar com o professor único da turma, que, enfim, é um contacto que aparentemente pode surgir de uma forma mais informal, e agora vão falar com o diretor de turma, e o diretor de turma representa todos os professores. Da minha experiência como diretora de turma, isto nasce do desconhecimento, porque depois das coisas começarem a funcionar, também desaparece este receio, porque as coisas funcionam. Têm regras diferentes, mas funcionam. E nesta turma a colaboração entre a escola e a família foi sempre muito boa e extremamente eficaz. Os pais não deixaram de colocar os problemas que sentiam. E muito bem, porque quando as coisas são colocadas, e são colocadas com vontade de serem resolvidas, elas estão resolvidas e foi o que aconteceu aqui. E da parte dos professores para os pais é a mesma coisa, porque às vezes é necessário colocar problemas que são sentidos por um dos lados ou pelo outro. E o diálogo é muito importante nessas situações para se resolver os problemas. Mas quando se fala de relação escola-família, e que como está patente no que eu disse, para mim tem que ser uma relação de colaboração, em que cada parte tem as suas
funções, as suas responsabilidades e as suas funções, não fazem as mesmas coisas, fazem coisas que se articulam e não devem meter-se no que não são chamadas, cada uma deve respeitar a esfera da outra. Quando se fala de relação escola-família, fala-se normalmente dos adultos, mas a relação escola-família existe por causa de quem? Por causa das crianças e dos jovens, mas raramente se dá espaço a que eles se integrem aí. Há bocadinho, aquela citação que eu fazia reuniões com os pais e com as crianças. Para mim isso era imprescindível. E dei-me sempre muito bem com isso. E mesmo nos atendimentos, muitas vezes eles estavam também. E, portanto, é muito importante que a criança tenha direito a participar nessa relação. E quando ele não lhe é dado, elas arranjam maneira de participar. Poderá não ser tão construtiva, poderá não ser tão eficaz, mas que arranjam. E as crianças podem ter várias formas de participar. Há pais que participam na vida da escola, mas as crianças querem até que eles participem mais. Ou pais que não participam e as crianças querem que eles participem. E elas desenvolvem estratégias para levar os pais a participarem. Eu não vou também dar aqui exemplos, porque já estou a alongar demais no tempo. Depois, há outras crianças que não querem que os pais participem. Aqui eu vou dar um exemplo, que é o exemplo clássico, e acho que vocês já estão a adivinhar. O exemplo clássico é o da criança que não entrega a caderneta em casa. Ou que não entrega a convocatória para uma reunião. Pronto, é um exemplo clássico. Depois há também aqueles pais que não participam, mas as crianças não se importam, não se sentem prejudicadas com isso. Ou aqueles pais que participam muito e a criança aceita de uma forma passiva. Mas a criança pode ter várias formas de intervir relativamente à relação entre a escola e a família, conforme os domínios. Porque pode-lhe interessar que os pais até vão à escola falar sobre um problema que está a sentir com um colega, e pode não lhe interessar nada que eles vão à escola falar sobre as dificuldades que está a ter numa determinada disciplina. Portanto, a forma de intervenção das crianças também difere conforme os objetivos que ela tem, as situações e os objetivos. E uma das coisas que eu trabalhei também foi aquilo que acontece em casa, como é que se processa esta integração das crianças no 5º ano em casa, porque uma modificação grande é que até aqui as crianças de um dia para o outro faziam aquilo que o professor único lhe dizia para fazer e a partir de agora elas têm muitas disciplinas que depois têm uma disciplina hoje que poderão ter só daqui a 3 dias e tenham uma disciplina hoje que têm já amanhã. E, portanto, uma coisa que têm que aprender a fazer é a gerir o estudo diário, ver o que é em cada dia vão estudar. E para isto também há regras. Há formas, na altura em que havia estudo acompanhado, isto era muito trabalhado com os alunos. Agora já não há e é mais difícil, mas é importante que seja e que se criem espaços para isto. Depois, como é que isto acontece em casa? Porque realmente todas as crianças têm que ter as suas condições, os pais têm obrigações relativamente a isto, supervisionar, mas não têm a obrigação de explicar as matérias. Portanto, são questões que também me preocuparam e que eu também analisei e aprofundei com as crianças. E cruzei, de resto, aquilo que as crianças me contavam com aquilo que os pais contavam. Portanto, se depois tiverem curiosidade, podemos falar na parte do debate. Como eu vos disse, as crianças permitiram-me conhecer bem aquilo que elas iam fazendo e isso fez-me surgir perguntas que de outra forma não me surgiriam. Por exemplo, o que é que faz uma criança na fila para a papelaria? Quer dizer, se eu não estivesse por dentro do que elas me tinham contado, eu achava que estava lá para comprar um lápis ou um caderno. Porque é que uma criança se oferece para levar a pasta do professor no fim? Se eu não tivesse tido acesso ao que elas me deixaram ter acesso, eu achava que era porque era simpática e via o professor carregado. Mas não, havia outras razões. Eram estratégias para encontrarem formas de se sentirem melhor na escola. E isto faz-me lembrar a história de Frei João Sem Cuidados, que eu acho que todos vocês conhecem. E na história de Frei João Sem Cuidados, o rei fez 3 perguntas ao Frei João Sem Cuidados e se ele não conseguisse responder, ele morreria. No dia aprazado para as respostas,
o suposto Frei João sem cuidados, que afinal era o seu moleiro, penetrou em profundidade nas questões levantadas pelas perguntas, não se ficou pela rama. E, portanto, ele respondeu. E o rei teve que aceitar as respostas. Ele não estava à espera, mas teve que aceitar. Só que o rei que tinha posto essas perguntas, costuma-se dizer que o hábito não faz o monge, mas o rei achou que sim. E, portanto, ele pensou que estava perante o Frei João sem cuidados e não estava nada, estava perante o moleiro. Pronto. Ora, quando nós queremos conhecer uma coisa em profundidade, como eu quis, é mesmo importante que não nos fiquemos pela superfície das coisas. Realmente os métodos de investigação utilizados são muito importantes e a forma como eles estão levados a cabo também, porque, senão é o que eu vos disse, não é por se ter um consentimento que a gente consegue lá chegar. Não pode ser uma coisa burocrática. E realmente o acesso que estas crianças me deram foi fundamental para penetrar em profundidade naquilo que elas sentiam, naquilo que elas pensavam e nos seus objetivos e na forma como os procuravam atingi-los. E então eu coloquei várias questões e vou-me inspirar também no Frei João sem cuidados para formular 3 das questões principais a que o meu estudo procurou responder e que também estão ali no livro. Quanto pesa a integração na nova escola e no novo ciclo na vida das crianças? Quantos rios correm e concorrem para o mar desse processo? O que pensam e sentem as crianças e como agem? Este livro procura refletir sobre esta e sobre outras questões. As respostas não são fáceis, não são imediatas, não se esgotam em si próprias, nem se pretende que isso aconteça. Elas pretendem servir de base para repensar sobre o processo de integração e sobre a intervenção intencional e articulada entre todos os intervenientes no processo educativo que é necessário que exista, tendo em conta aquele princípio da salvaguarda do direito das crianças à participação e também a diversidade de públicos que chega à escola, porque neste estudo que eu fiz não havia grande diversidade. Quer dizer, todas as crianças são diferentes umas das outras, não é? Por aí havia diversidade, claro está, mas em termos socioeconómicos e culturais não havia. As crianças que chegam e os jovens, porque quando se fala de transição não é só crianças, não é? Há outros jovens que chegam às escolas, são de classe média, são de classe alta e são de classe baixa, muitas crianças pobres, cada vez infelizmente mais numerosas e com situações de pobreza até mais graves. Mas para além disso também muitas crianças que nem sequer falam bem português, porque são filhas de imigrantes, crianças com necessidades educativas especiais e, portanto, as necessidades de apoio na intervenção destas crianças são necessariamente diferentes. E as escolas têm que cuidar dessa especificidade das turmas e das crianças para definirem os seus projetos de intervenção. E pronto, faço votos para que este livro possa realmente ser um instrumento útil a todos os parceiros educativos e faço votos para que os vossos educandos tenham uma boa integração neste ano letivo, que vai agora começar, e que também possa de alguma forma ter apaziguado algumas inquietações e depois fico à disposição. Passamos agora a palavra à professora Fernanda Martins. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer para mim estar cá, apesar de ter sido dito que eu já sou da casa. Eu gostava de, nesta sessão, que a minha identificação fosse esta. Alguém que se interessa por estas matérias e que estudou alguma coisa sobre isso, não é? É mais isso, alguém que estuda, que se interessa por essas matérias. E, nesse sentido, eu agradeço à FAP o convite, à editora Psicossoma também, toda a logística desta organização, parabenizar a FAP pela iniciativa, e depois eu voltarei aqui. Agradeço à professora Armanda, que me tratou por professora, e por isso estou a tratá-la por professora, embora nós estivéssemos combinando lá fora que aqui não havia títulos, não é? Portanto, eu concretamente interesso-me por estas matérias apenas, mas agradeço o convite. Foi um desafio, mas também foi um gosto ler este livro. Foi a minha literatura das férias e, portanto, foi um gosto. Aliás, fiquei curiosa até por ler a tese.
Eu vou procurar, nós todos temos o viés profissional, não é? Eu vou procurar despir-me aqui de algumas dimensões acadêmicas, embora seja um pouco difícil. Bom, eu começo por isso que já foi dito e também vou repetir algumas coisas que a professora Armanda disse. Nós estamos face a um trabalho que estuda pelo menos uma dimensão do trabalho, 2 dimensões do trabalho, são muito pouco estudadas em Portugal. Nós sabemos pouco, e desse ponto de vista, nomeadamente nesta questão da integração, desse ponto de vista, o trabalho da professora Armanda Zenhas, para nós, a academia, acrescenta, porque traz, não é, algo que nós sabemos que existe, não é? Que nós sabemos que todas as transições, novos cenários causam medos, receios, nomeadamente a transição escolar. E, portanto, o trabalho marca este campo acadêmico, a inexistência de trabalho sobre a integração escolar e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, está de parabéns, mas por outros motivos também nós lá iremos. Eu penso que talvez, e corrijam-me se estiver enganado, o Sr. Armando, nomeadamente, eu penso que talvez esta transição do 4º ano para o 5º ano seja das transições escolares, no âmbito da escolaridade obrigatória, das mais complexas, se não a mais complexa. Porque há uma mudança em simultâneo, não é? Da monodocência para a pluridocência e, normalmente, há uma mudança também de edifício escolar. E, portanto, ao juntar estas 2 dimensões, torna esta transição muito complexa, não é? É verdade que do 3º ciclo para o ensino secundário, normalmente, não em todos os casos, porque há escolas do ensino secundário que têm o 3º ciclo, não é? Mas os alunos já conhecem a pluridocência e, portanto, esta transição nessa dimensão não existe. E por vezes o próprio 3º ciclo, quando se faz a transição do 2º para o 3º ciclo, é a mesma escola, é a pluridocência, e por vezes o 3º ciclo está até integrado numa escola do ensino secundário e, portanto, essa transição, ainda que os espaços depois dentro do edifício escolar, digamos assim, possam ser diferentes. E, portanto, eu penso que essa transição, acho que trata não é aquela transição que é mais complexa. É verdade que também do jardim de infância para o 1º ciclo, mas nós aí já não estamos a falar de escolaridade obrigatória, não é? Também é uma transição complexa, não tanto pela questão da monodocência, às vezes do edifício sim, às vezes não, isto hoje a configuração é muito heterogênea, não é? Mas do tipo de trabalho que se faz, não é? O trabalho que se faz numa sala da educação da infância é muito diferente do trabalho que se faz no 1º ciclo, não é? Desde logo a disposição da sala, as interações, os atores que estão presentes, pronto. E, portanto, eu acho que trata uma mudança uma transição muito complexa e, portanto, gostava de sinalizar essa questão. Depois, outra questão que também para mim foi muito interessante, enquanto pessoa interessada nestas matérias, foi aquilo que a professora Armanda se referiu, a metodologia que utilizou, não é? Nós na academia dizemos investigação qualitativa, etnografia, ou seja, procura-se, o investigador procura tornar-se um igual aos outros que pertencem àquela organização. E, portanto, não é? Ainda que com o estatuto de investigador, mas ao tentar participar ao máximo naquela organização, conhece muito daquela organização. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista, os dados acabam por ser muito ricos, não é? A observação participante, recolheu fotografias, as crianças foi sempre essa perspectiva da criança ator, não é? Não a criança ator, nós já lá iremos. E eu acho que desse ponto de vista o trabalho acaba por ser muito rico e nós acabamos por estar dentro, não é? Muito por dentro daquilo, eu diria. Bom, o trabalho da professora Armanda Zenha traz dados muito sólidos, consistentes,
que nos permite, e vou utilizar essa expressão, conhecer as crianças por dentro. E conhecer a escola por dentro através das crianças e conhecer o espaço doméstico no que se refere ao apoio ao estudo por dentro também, mas sempre por dentro das crianças, não é? E isso eu acho que é muito conseguido no trabalho e que não é muito frequente, não é? Que não é muito frequente. Para além disto, eu gostava de deixar 3 notas de aspectos que nós não vamos aqui resolver, mas que eu não consigo, tentei até retirar da minha intervenção, mas não consegui. Acho que eles são muito importantes para retirar da intervenção, mas que nós não vamos resolver e eu própria também não sei o suficiente sobre eles, mas que me chamaram a atenção no trabalho. E eu acho que faz-nos pensar. Um primeiro tem a ver com as questões de gênero, não é? O trabalho da professora Armanda traz este dado interessante, que é as raparigas verbalizam mais medo e receio. Verbalizam, não é? Seria interessante saber se apenas verbalizam mais do que os rapazes verbalizam menos, mas também têm medos e receios nesta transição de ciclo, ou se de fato as raparigas têm mais medos e receios do que os rapazes. Eu não consigo ignorar esta questão. Pois outra questão que eu também não consigo ignorar ainda dentro das questões de gênero, quando falamos em encarregadas de educação, falamos sobretudo de encarregadas de educação. Embora haja um sinal muito positivo nesse trabalho também, que em caso o apoio à escolarização de modo genérico é um trabalho indiferenciado. Eu acho que isso também tem que se valorizar. É um aspecto positivo, um sinal da nossa, se assim podemos dizer, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. E, portanto, este é um dos aspectos que eu não consigo ignorar. Outro aspecto que eu não consegui ignorar, e tentei fugir um bocado, mas não consigo ignorar, é o fato desse trabalho, corrija-me, professora Armanda Zenha, se eu não li bem, ter sido realizado em 2019, trabalho de campo. Eu não posso dizer qual foi. Está bem, mas não foi há mais de 10 anos. E o que isso significa? Significa, até porque eu li no trabalho, que esta escola do 2º e 3º ciclo é uma escola sede do agrupamento. Agrupamento. Esta é uma outra questão que se coloca, não é? Da leitura do trabalho, não é? Ali uma fase de receios, de medo, de desconhecimento das crianças, dos pais, a nova escola, aquela escola enorme, aquelas novas instalações, mas parece que não fazem parte do mesmo, não é? E os agrupamentos, segundo a legislação, foram criados para um dos objetivos, potenciar a articulação pedagógica, a articulação curricular, e nós vemos que há um trabalho que ainda precisa ser feito nesse domínio, ou então até repensar, não é? E talvez isto faça mais sentido. Eu estou plenamente de acordo com o que disse a professora Armanda Zenhas. Se faz sentido a figura do agrupamento, se faz sentido escolas com uma dimensão tão grande, se faz sentido as escolas serem desenhadas sem a participação de quem vai utilizar aquela escola, não é? E, portanto, há aqui uma série de questões à volta da organização que esse trabalho acaba, implicitamente, acaba por trazer, não é? E eu, como estou mais próxima desta área, essas questões chamam-me a atenção. E, finalmente, um terceiro aspecto também, e que agora não tem tanto diretamente a ver com, mas também tem a ver com o trabalho, não tanto com as conclusões propriamente ditas, tem a ver com uma outra questão, e que a professora Armanda Zenhas disse, que a diretora de turma foi diretora de turma, quis sempre saber mais, o próprio modelo de formação de professores, não é? Hoje está em cima da mesa, temos tido avanços e recuos nesta matéria em termos de formação de professores, e há uma tendência, digamos assim, ou se quisermos, há uma linha, não é? E sobretudo face à falta de professores, que procura estreitar muito o que é a formação de professores.
Ou seja, para ser professor é preciso saber português, para ser professor é preciso saber matemática. E a questão que se coloca é onde é que se tratam matérias destas na formação inicial de professores. Como é que os professores, como é que a escola pode ter sensibilidade para estas temáticas se a formação inicial não aborda estas questões, não é? E, portanto, assim, estes 3 aspectos são aspectos só para que eu acho que o trabalho acaba por levar-me a estas questões, não é? Ainda que de uma forma mais indireta. Depois, agora mais sobre a temática do trabalho. Eu acho muito interessante isto, e isto é muito retratado no livro, não é? O significado mais profundo de certas experiências ou certas situações que ocorrem nesta fase de transição. A professora Armanda deu o exemplo que eu ia dar, mas eu posso dar outro até para mostrar como o trabalho é rico, não é? O que é que faz um aluno na biblioteca? Um aluno na biblioteca lê, não é? E, portanto, conseguiu captar muito, este segundo sentido na biblioteca, porque a biblioteca é um lugar onde eu me sinto protegida. E o trabalho é muito rico desse ponto de vista. Eu posso dizer que quando eu li o trabalho, eu senti medo e receio com as crianças, dada a descrição. Quando faz a descrição, nomeadamente da situação de que os alunos vão se escondendo aos poucos, os funcionários, para irem por um lugar que é mais seguro, que eles não podiam ir, para chegar a um outro sítio. E fazem a descrição que correm para trás do pilar, correm até a casa de banho, o corredor vazio, não é? Aquilo, de fato, dá uma imagem, e há este desvendar deste segundo sentido, um sentido mais profundo, que é o sentido que as crianças dão, não é? E, portanto, eu estou na fila da papelaria, obviamente, aquela aluna está ali, vai comprar uma caneta, um papel. Não, professora, eu saí de lá, depois, eu não comprei nada, deixei passar à frente. Estou lá porque lá é um lugar em que eu me sinto segura. Não é? E, portanto, o que traz, desse ponto de vista, é muito rico. Mas, por outro lado, traz esta dimensão, que eu também aqui não sou especialista em estudos da criança, não é? Portanto, há quem o seja, eu não sou especialista em estudos da criança, mas traz esse outro lado da criança ator, não é? Da criança que também é uma aprendizagem, não é? Constrói estratégias, e todas elas que eu acabei de dar os exemplos que a professora Armanda deu, constroem estratégias de defesa, não é? E, portanto, ir para a biblioteca, estou protegida. Levar a pasta da professora, eu estou protegida, não é? Esta capacidade de construir estratégias, e desse ponto de vista eu acho que é muito, muito interessante, acaba por ser muito rico, porque e também acho que enquanto pais e mães sossega-nos, não é? Porque eles são capazes também de construir estratégias. Depois, uma outra conclusão, uma outra dimensão muito interessante do trabalho, e que também eu penso que está pouco estudado em Portugal, embora a relação escola-família esteja bastante estudada, mas não desta forma. É o tipo de apoio que os pais dão no estudo em casa, não é? Esta dimensão do trabalho é muito interessante, através das crianças e através das entrevistas feitas aos pais. Mas isso é muito interessante, porque de forma tão concreta, não é? Nós normalmente os estudos fazemos, cruzamos a profissão do pai e da mãe, os resultados escolares, cruzamos o nível de escolaridade, os resultados escolares. Esta dimensão mais da vivência concreta, do apoio concreto, até a descrição dos espaços onde se estuda, não é? Eu acho que isto também é um ganho, não é? No conhecimento destas questões. Bom, e como alguns autores dizem, não é? Nós ficamos a saber nesse trabalho, não é? Aquilo que nós já sabíamos, só que com estes aspectos muito concretos. É que a educação, a escolarização de crianças e jovens não está circunscrita às paredes da escola, não é? E, portanto, vai para além das paredes da escola.
portanto, há aqui, nesse trabalho, eu gostava de salientar isto, não é? No meu olhar seletivo, digamos assim, estas duas potencialidades, não é? Essa descrição detalhada sobre os medos e os receios, mas também estes dados detalhados, não é? Sobre o apoio que os pais dão em casa nesta fase de transição e até na integração. Bom, e é verdade, não é? E eu acho que a FAP, nesse sentido, dá aqui um passo, não é? É verdade, como diz a autora, e eu vou passar a citar, as transições de ciclo de escolaridade de escola precisam de ser alvo de um olhar atento e de uma intervenção refletida, criada e intencional com vista a facilitar uma transição, uma integração harmoniosa das crianças em todas as dimensões que esse processo comporta. E ainda, acrescenta a autora, as crianças devem ser ouvidas e envolvidas nas várias fases de intervenção da proposta, não é? E, portanto, é isso que nós estamos a fazer hoje, não é? A publicação deste livro já deu frutos, digamos assim. Hoje nós estamos aqui a discutir e a refletir sobre esta transição e esta integração. A professora Armanda Zenha já referiu, eu já vou concluir, está bem? Já vai longo. A professora Armanda Zenha já adiantou esta questão, que não é, para quem está no campo da sociologia da educação, da sociologia das organizações, não é indiferente, e a professora Armanda fala no trabalho também, que é este grupo de crianças, é um risco chamar grupo, porque grupo nós não é, tornamos homogéneo quando há muitas diferenças, mas pronto. Mas aquilo que é padrão, não é? Que este grupo de crianças pertence à classe média, não é? E o que eu gostava de partilhar aqui era isto, não é? Eles pertencem à classe média e, portanto, como todos os estudos e a literatura em Portugal, literatura internacional, é unânime deste ponto de vista, não é? Portanto, os pais da classe média mais escolarizados são aqueles que melhor dominam a gramática escolar, porque muitas vezes devem o seu percurso pessoal, profissional à escola e, portanto, dominam bem esta gramática escolar. Mesmo assim, estes pais, este grupo de crianças pertencente à classe média, teve estes medos, estes receios, tiveram de construir estas estratégias com o apoio, por vezes, dos pais, não é? Quando conversava com os pais ou com irmãos que tinham frequentado aquela escola, ou com amigos, faz assim, vai por ali, vai aquela funcionária, não é? Dão dicas. A pergunta que fica, não é? E a professora Armanda Zenhas identifica isto no trabalho. Eu só estou aqui a reforçar como preocupação. A pergunta que fica é: e as crianças que são provenientes de classes sociais desfavorecidas? Não é? Como é que lidam com esta transição? Como é que fazem esta integração? Isto é muito importante e é muito, não é, relevante, porque eu fiquei a pensar, se estas crianças são da classe média, têm este trajeto, não é? Aquelas que não dominam, que não têm um apoio de retaguarda, como é que fazem, não é? E, portanto, esta deve ser uma preocupação das escolas, como é óbvio, não é? E aqui a importância da formação de professores, sem dúvida, mas também isto, que nós, não é? Mas agora, então, vou colocar o lado da questão das associações de pais, não é? É mais fácil dizê-lo do que fazê-lo também, não é? E, portanto, eu estou numa posição bastante confortável, digamos assim. Mas deve haver esta preocupação das associações de pais, não é? As associações de pais são muito solicitadas pelas escolas, pelos agrupamentos de escolas, não é? Então, se nós começarmos essa sessão, aqui o nosso colega dava conta, o Paulo, não, enganei, é Paulo, o Paulo Quintas, de repente, a velhice, às vezes atrapalha-nos a memória, mas
O Paulo dava conta de quantas associações tinham sido importantes, não é, na pandemia. E, portanto, são muito solicitadas pelas escolas e, às vezes, perde-se, não é, a comunicação com a generalidade dos pais encarregados de educação. Isso também está estudado, também na maior parte dos casos, em Portugal e em outros países. Espanha tem uma realidade muito próxima da nossa. Os pais que pertencem à associação, na sua maioria, são pais escolarizados. Quanto mais elevado é o nível de ensino, mais escolarizados são os pais que pertencem à direção. Pronto, são pais que dominam a gramática escolar. E, portanto, deve haver esta preocupação intencional. Não só de envolver mais pais, mas também a diversidade de pais, não é? Do ponto de vista da classe social, do ponto de vista da etnia, do ponto de vista da nacionalidade. Portanto, tem que haver intencionalmente este objetivo, não é? Nós temos um autor francês, Dubé, que diz que é preciso criar uma escola de oportunidades e a associação precisa ser parceiro, né, nesta criação desta escola de oportunidades, sabendo nós que Portugal é um dos países em que a origem social mais pesa no percurso escolar, não é? E, portanto, questões... e aqui, quer dizer, é mais fácil dizer do que fazer, não é? E, portanto, as associações têm que ser imaginativas, criativas. A professora Armanda Zenhas deu aqui já uma ideia que eu ia referir e que nós até temos aqui nesta sala, né? Uma forma de trazer os pais à escola é pôr os seus filhos a fazerem coisas para apresentar aos pais, não é? E, portanto, é uma forma de trazer os pais para a associação, não é? As questões da comunicação também são muito importantes, não é? Nós hoje falamos tanto de comunicação e falhamos tanto, não é? A professora Armanda deu exemplo, quer dizer, se fosse explicado aos pais e às crianças certas regras, se calhar até certos problemas e a criação das regras, é uma questão de partilhar informação, de comunicar, e uma comunicação que seja não unilateral, não é? Mas que seja bidirecional, como dizem alguns autores, não é? Pouca informação, uma linguagem acessível, descodificada. As associações não deveriam reproduzir a linguagem oficial, formal da escola, não é? Questões assim genéricas. Mas nesta questão da transição nós podemos pensar um pouco mais, não é? Será, e aqui até pergunto à professora Armanda Zenhas, porque a professora Armanda Zenhas também sabe muito sobre a relação escola-família, muita coisa aprendi com a leitura dos seus trabalhos. Mas um manual de acolhimento para os pais que vão para o 5º ano, por exemplo. É verdade que os agrupamentos de escolas, e em Braga, nomeadamente, todos eles têm um site de apresentação das escolas, não é? Ou reforçar este site, mas às vezes os sites já são complexos, não é? Há sites que são, pronto, muita informação, mas um manual de acolhimento com imagens, que pode ser hoje em dia, tendo atenção se os pais dominam ou não, mas que pode ser hoje em dia enviado digitalmente até, não é? São assim coisas, não é? E eu acho que há uma coisa muito importante para além dessa, que as associações devem pelo menos tentar experimentar, que é esta partilha, isso que está hoje a FAP aqui a fazer, não é? Nomeadamente no que se refere ao apoio ao estudo, não é? Porque também é verdade que a literatura é unânime, as estatísticas estão aí para quem quiser consultar, que existe essa relação, não é? Quanto mais os pais se envolvem na escolarização dos filhos, maior é a probabilidade de sucesso acadêmico. E neste caso concreto destas crianças, os pais muitas vezes nem se apercebiam do que estava a passar porque as notas eram boas e, portanto, não davam conta da dificuldade, não é? Mas pensar isto, não é? Como é que a associação de pais pode ajudar, apoiar os pais que dominam menos a gramática da escola no apoio ao estudo? Os pais não têm que estudar, não é disso que se trata, os pais não têm de ser explicadores, não é? Aliás, há um autor que diz, não é, que para motivar e reforçar a aprendizagem
qualquer pai, independentemente do seu grau de escolarização, consegue fazê-lo. E este pode ser o trabalho da associação, não é? A construção de pequenos grupos de pais heterogéneos e que partilham as suas experiências, não é? O que é que faz? O meu filho está com uma negativa matemática, o que é que devia fazer? Se perguntam ou não sobre a escola. E, portanto, eu gosto muito pouco da designação escola de pais, gosto muito pouco dessa designação, não é? Não acho que os pais têm que se tornar alunos, não é? O professor José Alberto Correia do Porto dizia alunização dos pais. Os pais tornam-se alunos, e é verdade, não é? Às vezes nós estamos a estudar tanto ou mais às vezes até estudamos para poder ensinar os nossos filhos, não é? Mas não é disso que se trata, do incentivo, do encorajar, do valorizar. E seria muito importante que as associações tivessem essa oportunidade também, não é? De explorarem junto com os pais como é que podem melhorar a sua relação com a escola, a importância da presença na escola, daí das reuniões, a importância do contato com o diretor de turma, porque é verdade que nesta escola, de fato, esta relação corre bem, não é? Também está dito que as escolas onde há mais participação são aquelas escolas em que os atores escolares criam disposição para a participação, não é? São empáticos, acolhem bem, ouvem, reveem as suas ações em função das sugestões que os pais dão e, portanto, são estas inquietações que esse trabalho, a leitura do trabalho da professora Armanda Zenhas levantou-me e, portanto, reforça conclusões que nós já sabíamos, não é? Mas traz aqui dimensões novas, interessantes e muito importantes, tal como disse, que nós devemos olhar para elas, refletir sobre elas e procurar encontrar alternativas. Obviamente que as transições, no que se refere à transição, não é? Fazem parte da vida de todos nós, mas algumas coisas aqui talvez nós possamos, não é, minimizar através de uma ação intencional nesse sentido. Muito obrigada. Muito bem. Depois destas duas grandes apresentações, uma a refletir a sua própria obra, aqui a colega perante a sua leitura de férias, como ela disse. Uma boa leitura. Uma boa leitura. E eu dei por mim a ouvir isto e a pensar que a minha filha, ano passado, passou do 4º ano para o 5º. Portanto, a tal transição que se falava e estes anseios que se viveram. E viveram-se também de uma forma diferente, porque foi uma forma de Covid, máscara. Portanto, acho que isto ainda foi mais, acho que ainda foi mais agressivo. Se calhar este estudo, se tivesse sido feito em plena pandemia, se calhar até o impacto, se calhar até seria se calhar o resultado seria outro. Mas sem me alongar muito mais, para passar aqui um bocado alguém ao público que queira fazer aqui alguma questão a qualquer uma das intervenientes, estejam à vontade para colocar. Acho que é um tema muito interessante, que dá para refletir sobre as crianças, principalmente aquela questão, gostei do direito, eu já este conhecimento, o direito a ouvir as crianças, que tantas vezes, se calhar, quer os pais da escola, se calhar muitas vezes não fazem, e cada vez mais tem que estar presente, elas terem o direito a ser ouvidas. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu desafio, nós temos aqui professores, diretores, pais, mães. E mais, temos representantes das juntas também do poder local. Também temos Aqui, ali também. Portanto, porque aqui o poder local, quando nós estamos aqui a falar na descentralização, que isto se calhar é um tema para um futuro. Mas porque aqui a questão da escola. Alguém quer iniciar alguma pergunta? Já que mandaram cá para a frente, eu vou...
Começas. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade que a FAP nos deu e a autora deste livro e a professora Fernanda, por cá está também. Eu sou mãe de alguém que está prestes a iniciar e, em primeira instância, eu vim aqui enquanto mãe, apesar de ser presidente da Associação de Pais e também ser professora, portanto, está bem tudo, vocês estiveram a falar. Queria dar os parabéns também já em seguimento do que foi dito, porque realmente acho que ouvir as crianças, e enquanto professora falo também, ouvir as crianças enquanto seres pensantes é extremamente importante e tem que ser cada vez mais um ponto essencial em tudo que nós fazemos na área da educação. Porque nós fazemos tudo para eles, não é? E eles melhor do que ninguém, conseguem dizer aquilo que lhes faz falta, aquilo que eles precisam e fundamentalmente, o que é que estão ali a fazer. Agora, eu partindo aqui a inquietação da professora Fernanda, porque realmente eu fiquei, e vou dizer isto com toda a honestidade, eu fiquei um bocadinho surpreendida do facto desta amostra ser feita, este estudo, com uma amostra tão reduzida. E parece-me a mim que o contexto de uma, e já foi dito, não é? Que a classe média tem características muito específicas. Uma turma de 5º ano, e pelo que percebi, tem sido articulado, não é? Certo. Pronto. Que por si só tem inquietações e tem especificidades que causam mais preocupação nos alunos porque têm um currículo académico bastante intensivo, portanto. E eu diria até que em algumas situações eles nem têm tempo para se preocupar porque são tantas as coisas que eles têm que fazer que chegam a uma altura também perdidos. Eu queria lhe perguntar porquê ter optado primeiro só por uma turma, que parece-me redutor, mas isso é uma opinião pessoal, não é? E porquê uma turma de ensino articulado? Porque tem características tão particulares e que não é, digamos, demonstrativa em larga escala do nosso universo escolar, não é? Porque são menos turmas, a percentagem é menor, do ensino articulado a percentagem é menor. Eu gostaria de saber porquê esta escolha. Então eu vou começar por responder à segunda parte da pergunta. A minha intenção era ter estudado uma turma heterogénea. De resto, naquela escola, as turmas eram todas heterogéneas. Mas eu fiz este trabalho também trabalhando e precisava de assegurar uma articulação entre o meu horário e o horário de observação possível daquela turma. E, portanto, na escola que eu contactei para fazer o estudo, disse quais eram as condições que me interessavam e também o que é que eu precisava para depois poder articular o meu trabalho com a observação naquela escola. Realmente a escola foi inexcedível, respondeu àquilo que eu necessitava, só que passou-lhe ao lado esta questão da turma heterogénea. E a turma que selecionou para eu conseguir conciliar as observações era esta. E este foi um problema com que eu me deparei no início do ano letivo, quando cheguei à escola e era aquela turma. Eu procurei ainda outras alternativas, mas como a observação tinha que ser muitas vezes por semana, não é? E eu estava a trabalhar a tempo inteiro. Realmente eu não consegui arranjar uma alternativa e, portanto, mudei um bocadinho o quadro teórico que tinha pensado e, não tendo podido observar uma turma com uma diversidade maior, em termos socioeconómicos, acabei por conseguir estudar outras questões de que não falei agora aqui, mas da relação da classe média com a escola e até mesmo como é que aquela turma foi formada, que não falei aqui, porque de facto não havia tempo para falar de tudo, mas o estudo continuou a ser bastante interessante porque até acabou por mostrar outras questões. Porquê só uma turma? Só uma turma porque realmente o tipo de trabalho que foi feito é um trabalho muito intensivo e não se consegue ter tudo, abarcar tudo e, portanto, neste tipo de trabalho, em vez de apanhar várias turmas, podia ter utilizado outra metodologia e ter ido por aí. É uma população menor que estudo, é uma turma, mas com muito mais profundidade. E, portanto, permite uma compreensão melhor, uma recolha de dados muito mais profunda, muito mais frequente.
que compreende muito mais até ao âmago as questões. E, portanto, este estudo, obviamente, não esgota esta questão. Tanto que depois, no final, dou sugestões de estudos futuros e algumas delas vão ao encontro do que acaba dessas preocupações. Portanto, a seguir a este estudo, poderão ser feitos estudos com turmas heterogéneas, com turmas em que haja meninos com necessidades educativas especiais, portanto, com outras características que permitam agora aprofundar outras realidades. Este processo de integração, mas com outras realidades. E isso é muito importante que venha a acontecer. Portanto, este estudo acaba por ser um ponto de partida. Acho que a riqueza de dados é mesmo muito grande, acho que as conclusões são muito interessantes, acho que é muito bom que a seguir surjam estudos que ampliem o universo estudado e que deem a conhecer melhor, mais em profundidade, esta temática. Muito bem. Mais questões? Não sei, estava ali uma colega. Eu também queria colocar Queres? Quero ser a Paula. Bem, boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença, obrigada à FAP também pela iniciativa. Uma das coisas que também me chamou mais a atenção em relação a este estudo, parabenizar a professora Amanda Zegas, porque realmente, eu não conheço o livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler. Fiquei bastante interessada no conteúdo, por isso vou fazer questão de querer e de o ler com muito cuidado. Parabenizá-la pelo trabalho, porque acho que sim, acho que nós temos que sempre investir nas nossas crianças. Eu sou uma apaixonada por crianças, só por isso também estou no associativismo, senão não é um território fácil. Enfrentar professores, lidar com os professores, não é. E acho que o trabalho, sem dúvida, deve ser fantástico e a experiência também deve ter sido enriquecedora, de facto. Pronto. Eu acho que nós aprendemos muito com as nossas crianças e que nos dão muito mais do que nós lhes damos a elas. E pronto, só por isso também acho que está de parabéns e agradeço em nome delas também todo esse trabalho. Relativamente a uma das coisas, dos assuntos que a doutora Fernanda Martins abordou, que também me preocupa bastante, é exatamente o facto da formação no início dos professores. Trabalhar com os professores a sensibilidade para a participação dos alunos, das crianças, mesmo no meio escolar, porque eu enquanto presidente de uma associação de pais, também faço parte de uma junta, também estou com a responsabilidade do Grupo Louro da Cultura e da Educação, entre outros, conselhos gerais e por aí fora, de outras escolas. Uma das coisas que eu vejo é que nós realmente temos professores, mas o número de professores que realmente têm essa questão em atenção, acho que são muito poucos. E nós vemos isso no dia-a-dia, quem frequenta e está no meio ambiente escolar, e que lida com as crianças e com os professores. E é uma das dificuldades pelas quais tenho passado, é que nós temos até professores que efetivamente colaboram, querem participar, estão abertos a ideias dos pais, a colaboração dos pais, dos meninos. As associações até sugerem atividades, porque acho que devemos trabalhar em conjunto. E se bem que muitos dos professores até estão receptivos a essas sugestões, mas verdade é também que o contrário existe e até em maior número. E isso é uma coisa que realmente me preocupa bastante e é um dos assuntos com os quais nós nos temos debatido. Temos diretores fantásticos, eu lido com alguns, que têm de raiz conhecimento, de facto, sobre tudo o que se passa naquele agrupamento e falam e sabem do que fazem e do que falam, mas depois também temos outros que se sentem limitados e porque os professores, os colegas também não são muito abertos a isto dos pais participarem nas escolas,
de chamar os alunos, há muita rigidez, há mentalidades que precisam de ser mudadas e realmente isso tem que partir da formação também dos professores. Da nossa parte, obviamente que somos obrigados, é nosso dever também, enquanto pais, realmente chamar certos pais, um grupo de pais para nos ajudar com várias características e não só da classe média e evidente, porque realmente nós precisamos de um grupo mais heterogéneo, não é? Como diziam, de ideias, de conhecimentos, de tudo que nos possam ajudar a nós melhorarmos também e a podermos ajudar as nossas crianças. Isso é um fato que me ajuda, é um dos assuntos que realmente me preocupa bastante, a formação para este tipo de sensibilização nos professores também, acho que é fundamental. E da minha parte, muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto e parabéns por tudo. E obrigada. Força! Olá, boa noite. Antes de mais, eu gostaria de enaltecer o trabalho, o vosso trabalho, porque é efetivamente fantástico e extremamente necessário. E eu digo isso que passo a passar o meu testemunho, que tenho o meu filho que vai agora para o 8º ano, portanto, essa fase de transição já passou de uma certa forma e concordo plenamente com aquilo que a professora Fernanda disse, que foi desde a transição que mais me custou, e a mim enquanto mãe, acho que mais a mim até com o meu filho, foi precisamente do pré-escolar para o primeiro ciclo e depois do 4º ano para o 5º. Isto do pré-escolar, a escola mantinha-se, mas no entanto era uma dinâmica completamente diferente. E depois lá está, o 5º ano era tudo novo. Mas o facto de a transição ter ocorrido dentro do mesmo agrupamento facilitou muito. E facilitou porquê? Porque a professora do primeiro ciclo deu todas as orientações à diretora da turma que ia ficar com o meu filho e com os restantes alunos. Isso ajudou imenso na integração, porque a diretora da turma já tinha um pré-conhecimento dos alunos que iria receber, da forma como iria atuar, com o que é que poderia, de uma certa forma, fazer com eles e começar a trabalhar na turma. E isso, obviamente, que facilitou imenso a transição. E pronto, o facto de ser do mesmo agrupamento, obviamente que se fosse para um agrupamento diferente, não haveria essa facilidade. Mas o que é certo é que a transição correu muitíssimo bem e, obviamente, que, pronto, agora a questão da transição já... Pronto, poderá haver aqui, se mudar de escola, se mudar agora quando for para o ensino secundário, mas já vai ser realmente totalmente diferente. Portanto, acho que é importantíssimo os pais que vão agora entrar, que vão ter agora a transição, terem este conhecimento para os tranquilizar e, eu sou sincera, a mim gostou imenso. Eu chorei, aliás, no dia da transição eu fartava-me de chorar. E o meu filho ficava assim a olhar para mim, tipo, a minha mãe tem. Nós preocupávamos mais assim, que eles. foi mesmo assim. Eu lá está e compete às associações de pais, acho que nesse aspecto é um papel fundamental. Ter este tipo de abordagem, dar-nos a nossa experiência, porque é uma forma também de eles ficarem tranquilos e uma coisa é o pai ouvir um professor e outra coisa é o pai ouvir o outro pai, porque conhece o outro pai, vai conhecer as preocupações, os receios e é um entendimento completamente diferente. Portanto, acho que aqui mesmo as associações de pais nesta fase inicial devem ter uma intervenção e é importante também que as escolas apoiem. Eu falo por mim, estou há 10 anos na Associação de Pais e sempre tive um apoio incondicional da parte do agrupamento e isso é muito bom porque dá-nos ânimo para fazer mais e melhor
Portanto, parabéns pelo vosso trabalho, porque eu revi-me a 100% em tudo aquilo que referiram mesmo. E que melhor modo para passar aí a palavra à pessoa que está aí sentada ao teu lado, que por acaso é o teu diretor de escola, não é? Que melhor modo. Força, professor Paulo. O trabalho não é só meu, é feito pelos meus assessores, portanto, eu queria apenas dizer, eu queria primeiro felicitar, sei as dificuldades que é uma observação participante e, de facto, tomara eu conhecer as minhas turmas como consigo conhecer aquela turma. Porque eu sei o que é, já tentei trabalhar em investigação e, por falta de tempo, por também ter horário completo, é impossível muitas vezes e muda muito as vidas. Tenho pessoas que nos contactam também para fazer investigação e, de facto, temos de ter esses cuidados e felicitá-la, porque, e na senda do que disse, de haver falta de estudos, os académicos, de facto, devem debruçar-se mais sobre estas temáticas, que tenha aberto uma porta para mais estudos. Porque nós, também sou pai, também já passei as mesmas duas partes aqui da Susana, ela agora vai para o 10º ano e vai para Braga, vai do mundo rural, vou ver, mais rural, para Braga, para a grande cidade. Então, também esta transição, já estou a pensar que vai ser da minha filha, da cidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante também salientar que também, não só como professor e como gestor de uma escola, eu também procuro literatura académica sobre as temáticas. E, de facto, quando nas minhas funções tento desenhar uma estratégia, tento de ano para ano mudar. Há práticas muito boas na escola, portanto eu não inventei a roda, mas de qualquer forma quero partilhar convosco e quero também ler um livro porque quero ver outras perspectivas. Eu também tenho articulado lá, turmas articuladas, algumas mistas, outras, e vamos ter pela primeira vez o articulado da dança único, sem ser misto, que é um desafio também, e portanto ver que ideias posso retirar e desde já felicitá-la, porque trouxe algo novo e abriu portas, não é? Sim. E também está a escola aberta para alguma investigação deste âmbito ou de outros, lógico. Um obrigado excepcional. Em nome da Universidade do Minho. A porta está aberta. Nós estamos sempre disponíveis. Nós é um enriquecimento da instituição. Sim, sim, nós sabemos. E o que eu queria dizer é, nós, por exemplo, quando estou a desenhar, porque tem que ser a minha responsabilidade, o cronograma de preparação do ano letivo, e no seguimento que fala a Susana, estava-lhe a dizer que segunda-feira, quando começámos a conversar antes de começar a palestra, segunda-feira de manhã vamos ter 3 reuniões de articulação pré-escolar com o professor titulado de primeiro ano, articulação de quarto ano com o professor titulado de quarto ano passado com o quinto ano, e a articulação do professor de sexto com o sétimo. Se por acaso não está o docente na escola, alguém que foi do conselho de turma assume essa responsabilidade. Portanto, isso é feito. E a tal especialidade que é, isso ocorre de manhã e de tarde reúnem as equipas educativas de ano. Portanto, há aqui um trabalho, há aqui um contínuo para que haja essa integração. E na senda também do que já se faz no plano 21-23, nós também damos voz aos alunos. E uma das coisas que se faz muito, e não é uma ou duas por período, fazem-se muitas assembleias de estudo. Porque este diretor lê as atas todas as reuniões de avaliação e eles fazem lá, rezam lá a missa, que eles dizer o que fizeram muitas vezes, e falam das várias assembleias. Portanto, e as assembleias lá são possíveis, sempre que há um problema, a senhora sabe que são feitas. E também já reuni com vocês, com pais também. Quando é preciso, sempre o SOS. Portanto, essa é uma forma também de dar voz aos alunos e ver essa questão dos problemas. E este ano vamos experimentar uma nova estratégia, que soubemos já foi usada noutros agrupamentos, e que é uma estratégia que é fácil de implementar, que é nós temos 4 professores que estão a tempo inteiro com os apoios educativos do primeiro ciclo. Mas enquanto os professores do primeiro ciclo vão estudando as crianças, vão organizando os grupos chamados laboratórios de aprendizagem, por que não 2 deles estarem na nossa escola básica a acompanhar as turmas de 5º ano e os docentes de 5º ano de integração? Isso vai acontecer. As primeiras 3 semanas, as 4 semanas, o que for necessário, teremos na escola das 3 professores do primeiro ciclo que estarão a acompanhar os alunos na integração. Esse é mais um passo que estamos a dar. Também conhecemos os cantinhos quando eles fogem, as filas, também acontece isso. Acontece. Porque quando às vezes há uma situação de algum assim mais velho que se intimida um mais novo, quando começam a contar as histórias, vai nisso. Nós estávamos naquele sítio onde às vezes nos gostamos de juntar, etc. É verdade. Isso em todo o lado. Seja articulado, seja articulado. E, de facto, vamos aprendendo. E daí que este tipo de trabalhos são, para nós, professores, seja na qualidade de professor, diretor, pais, também já pertenci a uma associação de pais, até vir para diretor neste agrupamento, na escola anterior, vão-nos dar ferramentas. E eu olho para aí e estou a ver, são os dois iguais, são 2 ferramentas, é o mesmo trabalho, mas são ferramentas essenciais para nós. E, de facto, como dizia a Susana, há um trabalho, fico muito contente. Não somos perfeitos,
Cada turma é de facto um universo à descoberta. E queria de facto lançar aqui um desafio. E vocês lancem aos outros meus colegas diretores. É preciso puxarmos todos para o mesmo lado, todos fazemos parte da solução, do problema, do futuro das nossas crianças e fazer da nossa cidade, do nosso espaço educativo melhor, uma cidade com boas práticas, não é? Com boas dinâmicas, com as universidades presentes, os investigadores continuam a investigar, já sei que vai continuar a investigar, porque já não para, muito bem, é assim mesmo. E vocês pais, aqueles que já estão, da próxima vez estarão mais, vamos fazendo um movimento de bola de neve, vamos cativando, nós também temos que cativar. Portanto, e isto é importante. Portanto, eu vou passar agora a bola ao próximo, porque senão sabem que eu sou tímido, não é? Obrigado, professor Paulo. Sim, então, eu vou falar enquanto pai, não é? Enquanto eu vi as intervenções, eu viajei nas minhas transições e, de facto, aquela que mais me marcou foi essa, do nono para o 10º. Eu vim de uma zona rural, Cabeceiras de Basto, vim estudar aqui para Braga, para a Carlos Sabanão, e esbarrei completamente com uma realidade muito diferente da minha e ainda hoje isso está aqui dentro. Está aqui dentro. Partilhar da minha experiência, vou falar agora do meu filho, Manuel, mais velho, que vai para o 7º. Portanto, ele estará a fazer uma transição. E a pergunta era concreta, ajudem-me lá. Do ponto de vista do percurso escolar, ele tem sido um aluno bom, sem incidentes, não é? Com bom desempenho, e portanto eu não consigo identificar no desempenho dele sinais que me façam ligar as luzes de que há ali qualquer coisa na sua integração ou na forma como ele se vive o seu ambiente escolar. Portanto, além do desempenho escolar, como é que eu consigo, enquanto pai, lá em casa, perceber alguns sinais que me ajudaram? Não sei se esta pergunta é demasiado ambiciosa, não no sentido dos vossos conhecimentos naturalmente, mas da complexidade que se pode envolver. Posso começar? Com certeza. Provavelmente não haverá grandes coisas a identificar, mas, e pegando numa questão que até foi a professora Fernanda Martins que referiu, que eu abordei no livro, há realmente, às vezes, nesta turma, conversei, porque eu conversava com os miúdos, conversava com os pais, não é? Não dizia a uns o que os outros tinham dito, isso era ponto assente. E já agora a questão de 2019 há bocado, realmente eu comprometi-me a não identificar o ano em que o estudo foi feito, a escola, nada que ajude a identificar. O 2019 foi o ano em que eu defendi a tese. Que defendeu a tese, pois, pronto. Okay. Portanto, o estudo tem que ter sido anterior. Sim. Ok. Mas, efetivamente, aqui houve a tendência por parte de alguns pais de pensarem que, como foi concretamente um que disse, mas acredito que se tenha verificado noutras situações, a minha filha é tão boa aluna, eu sei, ela às vezes diz que os mais velhos e não sei o quê, e que não gosta das confusões, mas ela é muito boa aluna, eu acho que isto corre tudo bem. Ela senta-se num cantinho com as colegas e está muito bem a falar. Portanto, de certeza que ora o que a miúda me dizia é que não se sentia bem. E tanto não se sentia bem que ela preferia ir para a fila da papelaria, porque ali sabia que a deixavam estar. E ela ia, estando ali, se pudesse ir para a biblioteca, ia, que era o sítio que eles mais gostavam. Mas a biblioteca tinha uma lotação limitada, a partir de determinada altura não deixavam entrar. E, portanto, a fila da papelaria era sempre um recurso. A uma criança que passa os intervalos numa fila para a papelaria, não é uma criança que está bem, não é? Mas como quando ela conversava com o pai, isso não tinha grande repercussão. Até porque, se calhar, ela não era muito incisiva e o pai estava convencido de que ela era uma menina tão sossegadinha, sentava-se num canto, estava tudo bem, e, portanto, as coisas iam rolando. O que eu penso é que, de facto, é muito importante falarmos com os filhos, valorizarmos o que eles dizem, mas também não pode ser o outro extremo, porque às vezes os filhos dizem coisas e tudo quanto eles dizem é lei. E às vezes é importante também balizar aquilo que é dito. E às vezes eles contam coisas que de facto podem intimidá-los,
Mas é importante ir à escola, conversar com o diretor de turma, não na perspectiva da acusação, mas na perspectiva de perceber se de facto há uma razão para aquilo estar a acontecer, aquele receio estar a acontecer ou não, e se encontrar uma solução, porque tem que ser de uma parte e da outra um espírito de diálogo. Ouvir as crianças é muito importante, levar como força de lei aquilo que elas dizem, não. Até porque muitas vezes elas podem ter percepções erradas, que importa perceber porque é que foram construídas e importa desmontá-las, para que as crianças se sintam bem. Portanto, não se pode não as ouvir, mas também não se pode ouvi-las tornando-as em reis que tenham a verdade completa. É importante pensar sobre as coisas com equilíbrio, não é? Portanto, estou em crer que possivelmente, se há estas conversas em casa, se ele não dá conta de nenhum receios, agora, isto é mais a minha experiência de mãe e também a minha experiência de professora na observação dos alunos. Nós também observamos pelo comportamento deles, conseguimos perceber se há problemas ou não, não é? Se uma criança de repente passou a comer menos, se passou a ter dificuldade em dormir, etc., há de haver ali algum problema, porque às vezes há problemas nas escolas ou noutros contextos de que eles não querem falar. E nós temos que lá chegar por outras formas. Mas não há que dramatizar, porque acontece uma situação, vai acontecer em todas. Eu acho que o diálogo entre os pais e os filhos é muito importante, entre os professores e os alunos também, e entre os professores e os pais também. E já agora, apanhando assim um bocadinho de algumas coisas que foram dizendo, e eu agradeço a todos os comentários que fizeram, eu queria dizer assim algumas coisas que nem todas elas vêm do meu estudo, se calhar até vêm mais da minha experiência do que do meu estudo. Realmente há uma experiência muito diversa nas famílias relativamente à escola. E isso faz com que haja pais que se sentem muito bem na escola, porque falam a mesma linguagem, porque têm um nível de escolaridade bastante elevado, e há outros para quem a escola foi uma experiência bastante estranha e nem sempre muito positiva, e, portanto, ir à escola pode ser um bocado intimidatório. E quando o discurso é os pais que mais precisam são aqueles que não venham, a responsabilidade está a ser posta sobre esses pais. E, portanto, eu como diretora de turma procurei sempre fazer atividades que chamassem todos os pais à escola e envolvi as crianças. Eu peço desculpa por estar a sair bastante deste tema, mas apeteceu-me dizer isto. Se eu estiver a falar demais, mandem-me calar. E pronto, e isto porque me pediram para dar um testemunho, eu dei aquele testemunho das reuniões e, portanto, lembrei-me. Eu acho que os pais venham mais à escola se as crianças quiserem que eles venham. E as crianças querem que os pais venham se for uma coisa positiva. E, portanto, para mim, nunca me fez muito sentido uma reunião em que estivessem só os pais e que fosse para entregar notas. Para mim, uma reunião tinha que ter um conteúdo mais significativo do que este. Nem sempre foram com os alunos, mas quase sempre. E, por exemplo, agora no início do ano, e principalmente quando havia o estudo acompanhado, que se ajudava os alunos a elaborarem um horário de estudo, cumprindo determinados princípios que eram importantes para assegurar que todas as disciplinas eram estudadas e estudadas com eficácia, eu trabalhava isso com eles e levava sempre esse horário de estudo à reunião de pais com alunos. E até fazia essa reunião em novembro, ou no fim de outubro, com um agosto. A primeira reunião era a segunda, porque primeiro havia para eleger os representantes dos pais. Era logo uma festa. E aí já os miúdos apresentavam trabalhos que tinham feito sobre o agosto, em várias disciplinas, coisas de português, coisas de EVT, etc. E, portanto, os miúdos queriam mostrar esses trabalhos. Tinha uma regra. Numa reunião, nunca se falava de alunos específicos. Nem para dizer bem, nem para dizer mal. Porque se eu permitisse que se dissesse bem, também abria a porta a que se dissesse mal. Não, isso era para os atendimentos. E não era dizer mal por dizer mal. Mas nas reuniões não, porque as pessoas tinham que se sentir bem, todas. E portanto, essa apresentação de trabalhos fazia com que os miúdos quisessem que os pais fossem. E os pais iam ver os trabalhos dos meninos. E todos os pais queriam ir, tivessem eles a 4ª classe ou nem isso. Porque iam ver os trabalhos dos filhos. Portanto, ia-se criando uma relação de confiança que fazia com que, quando houvesse um problema,
e eu precisasse de colocar um problema disciplinar, por exemplo, a pessoa não pensasse que eu estava a agredi-la. Até porque eu nunca apresentei um problema, o seu filho porta-se mal, veja lá o que é que faz em casa. Não, o seu filho fez isto, vamos lá ver o que é que podemos fazer para resolver isto. E definiam-se estratégias em comum. Portanto, eu dei um exemplo da minha prática, mas outras pessoas terão outros exemplos e, portanto, é importante que haja estratégias intencionais que chamem a diversidade de pais que existem. E isto da parte dos professores, da parte das escolas, da parte das associações de pais, da parte de todos estes intervenientes, não é? Porque nós temos que ter realmente a consciência de quem está na direção destas estruturas são sempre pessoas, sempre não, eu também conheço quem não seja, conheço mesmo quem não seja, mas de uma forma geral são pessoas de classe média e que têm uma relação com a escola no seu percurso de formação juvenil. Depois, realmente uma outra questão que para mim se me apresentou como muito difícil para continuar a ter o tipo de trabalho que sempre tive e que infelizmente até me fez adoecer porque não conseguia continuar esse trabalho, é a burocratização em que se está a cair nas escolas. É tanta burocratização. Os professores têm tantas reuniões, têm que preencher tantos papéis, que não lhes fica tempo para fazerem aquilo que é importante, que são as relações humanas e que são este tipo de estratégias. Eu encontrei tantos obstáculos que eu deixei de ter possibilidade de fazer este tipo de trabalho. Adoeci e acabei por pedir reforma antecipada, porque não me revia já neste tipo de trabalho. E, portanto, eu acho que é muito importante olhar para a educação desta forma, porque o problema da formação dos professores vai-se pôr mais a partir de agora, com a falta de professores que há e com o baixo grau de exigência que vai passar a haver. Mas, para além disso, e isto está a desgastar imenso os professores de uma forma geral. E, às vezes, pessoas que tinham este tipo de práticas deixam de ser capazes e depois já estão tão cansadas, já estão tão desgastadas que são menos abertas, menos receptivas a fazer este tipo de trabalho. Estão menos alerta. Como? Estão menos alerta. Sim. Professor, desculpe, eu concordo plenamente com o que está a dizer. E nós muitas vezes, agora falo enquanto professor, não temos tempo para ser seres humanos porque temos tanto programa para cumprir que nos falta aquele tempo para sermos pessoas. Porque nós estamos a educar pessoas, nós estamos a criar cidadãos e estamos a criar pessoas. E isso, mas já vai a montante. E as crianças também têm que ter tempo de se mostrar enquanto pessoas. Enquanto tiverem currículos tão preenchidos e o programa tão denso para aprender, nós nunca vamos poder ter esta humanização da escola. Nunca, com estes currículos nunca. E podemos ter aprendido isso com a pandemia e não aprendemos. E quando digo nós, é o Ministério da Educação. Sim. As entidades governamentais, a única coisa que podiam ter aprendido verdadeiramente importante era que o programa é tão denso, é tão extenso, que não permite a nenhum dos personagens do processo educativo de serem pessoas, que é isso que é importante na educação. E as crianças precisam de tempo para brincar, não é? É isso, mas, para além da dimensão dos currículos, eu aqui ponho uma outra questão, que é a burocratização. É preciso fazer tanto papel para justificar tudo e mais alguma coisa, que depois não sobra o tempo para fazer as coisas. Demora-se mais tempo a justificar planos do que se vai fazer, justificações do que se vai fazer, depois avaliações do que se fez. Essas coisas são importantes, mas têm que ser com conta, peso e medida, não é? E acrescento nesse ponto, acho que estamos nas considerações finais, não é? Acrescento nesse ponto que isso é uma questão interessante que você acabou agora de lançar, que há uma máxima, hoje carrega os dados, logo existe, não é? Eu isso ouvi isso muito recentemente e nota-se isso. Não é só no setor da educação, em vários setores. E de facto, isto são temáticas, se calhar, nós para pensarmos no futuro, mas são temáticas que nos levam a pensar que futuro é que nós queremos levar para as nossas crianças, não é? Ainda muito recentemente, o professor Carlos Neto dizia isto claramente: crianças que passam 50 horas
na escola. E isto, quem diz isto, diz a questão do professor. Que tempo é que o professor tem para, digamos, ser pessoa e estar a olhar para aquela criança? Sim. Quando está mais preocupada que tem que ir preencher uns dados, porque às 23h59 fez. É o limite. E é isto que acontece. Eu não sei se alguém tem mais algumas Desculpe, eu queria dar uma ideia. Eu queria dar uma ideia, depois passar para a professora Fernanda. Só queria mesmo dar uma ideia. É um projeto que tem sido levado a cabo em várias escolas e que, mais uma vez, funciona se não for levado de uma forma burocrática. E que eu acho muito interessante, e que é o projeto de apadrinhamento de alunos de 5º ano por alunos de 9º. Não sei se conhecem. Pronto. Eu acho que este... Já existe. Já existe. Todos conhecem, não vale a pena eu falar então. Mas pode falar, mas já se conhece. Então falo muito sumariamente. Portanto, é uma turma de 9º ano a padrinhar ou a madrinhar uma turma de 5º a título voluntário, só os alunos que quiserem o fazem. E isto ajuda muito na integração nestes 3 setores de que eu falei. Eu tenho uma amiga que lidera um projeto desses e claro que este projeto dá trabalho e tem que ser dado tempo às pessoas para o desempenharem, porque não é só lançar a ideia, depois é preciso acompanhar os alunos ao longo do ano. E os meninos do 9º ano já não têm interesse nenhum em andar a chatear os de 5º, porque eles querem ajudá-los. E, portanto, as relações interpessoais começam a ser mais positivas e conta ela que não apenas eles os ajudam nos espaços da escola, como até querem ajudá-los nos estudos. E isto faz com que miúdos que até podiam ser muito responsáveis a estudar, como estão a querer passar responsabilidade aos mais pequenos, acabam também eles próprios por se tornarem mais responsáveis. Pronto, mas... é muito interessante. Sim, vou ser muito rápida. Professora Fernanda, só uma questão. Tem mais uma questão. É para fechar mesmo, se calhar a última questão, e depois entrávamos para as considerações finais, que é melhor, senão... Pronto, então eu vou tentar ser muito direto. Pronto, gostava de agradecer antes de mais o trabalho feito e a discussão. Como pai e curiosidade, gostava de colocar uma questão direta, que é se pela experiência do estudo que fez, percebeu se havia diferença na integração de miúdos que tinham colegas conhecidos e miúdos que não conheciam ninguém na turma ou na escola onde estavam a ir. Isto eu respondo rapidamente. Respondo, pronto, como isto é muito... Se conseguiu identificar fatores mais importantes que dificultassem mais a integração, que conseguisse destacar, e se havia algo no perfil dos miúdos que distinguisse, ou seja, miúdos mais introvertidos tinham mais dificuldade de integração ou não, isso é obrigatoriamente assim. Que fatores é que podem dificultar mais a integração? Respondo rapidamente. Sim, a questão de terem ou não miúdos conhecidos, realmente aí teria que falar da forma como esta turma foi feita. E entra a tal questão da classe média. E eu não vou agora entrar por aí porque seria mais longo, mas de facto na turma todos tinham conhecidos. Todas as crianças iam com grupos de amigos. Havia um único que de facto não levava nenhum amigos, porque vinha de uma escola de fora daquela zona. De resto, todos levavam amigos. Quanto aos fatores, eu já fui há bocado falando um pouquinho sobre isso, realmente a nível da integração académica não houve grande dificuldade. Os fatores que lhes dificultaram mais, que lhes causaram mais entraves foram o relacionamento social com os mais velhos, agravado pelo facto de a escola ser muito grande, ter muitos alunos e estar com pouco espaço para eles se espalharem, para conviverem e, portanto, aqui os fatores mais difíceis foram mesmo o espaço, a relação com o espaço e com as regras da escola e também com os pares mais velhos. Estes foram o temperamento realmente verificou-se que as meninas mostravam mais receios. Os rapazes acabaram por progressivamente conseguir ir interagindo mais e até quando o recreio abriu irem para o recreio. A questão do feitio não foi uma questão que eu tivesse trabalhado muito, mas como eles tinham todos amigos, grupos de amigos, isso acabou por não ser muito relevante. E vou passar. Eu vou ser breve, até porque eu concordo com grande parte daquilo que disse. Eu só acrescentava ali a pergunta que foi feita,
também se um pai ou uma mãe está atento, ouve a criança, mas a criança pode não querer contar ao pai, pode querer ela resolver a questão e, portanto, também, não é? Eu penso que quando não chegam ao pai indicadores de que algo grave se passa com a criança, acho que a criança está, se existe alguma coisa, ela está a tentar resolver com as suas estratégias. Isso também é autonomia, também é... Depois uma outra questão, assim, genericamente. É verdade que, e eu sou testemunha disso, eu vivenciei isso, antes de existirem agrupamentos, já havia estratégias intencionais de articulação entre escolas do primeiro ciclo e as escolas EB2-3, não é? O diretor de turma que se deslocava à escola básica, as crianças que iam visitar a EB2-3 de continuidade, porque na realidade já havia uma escola básica de continuidade do primeiro ciclo. Portanto, isto não surge com a questão da organização em agrupamento. Eu chamei a atenção é que deveria ser maior sendo um agrupamento, não é? Só isso. Em relação à formação de professores, bom, é assim, nos lugares certos nós tentamos falar, tentamos reivindicar a formação de professores. Em boa verdade, ela já foi, de alguma forma, como é que eu vou dizer, tornada mais superficial com o processo de Bolonha, que reduz muito no currículo da formação inicial de professores as ciências e a educação, não é? E eu aqui gostava de dizer isso, a professora Armanda disse isso. Há uma preocupação muito grande nas escolas, ou havia até então, hoje os tempos são um bocado diferentes, por parte de quem estava na direção, de atribuir direções de turma a professores com um certo perfil até acadêmico para terem direções de turma. Não é? Nós fizemos uma evolução em termos de educação muito grande desde o 25 de abril, não é? E, portanto, isso se deveu ao investimento que se fez na escola pública e ao investimento que se fez na formação de professores. A profissionalização em serviços, que era uma modalidade de formação de professores, é um investimento que se faz muito grande nas escolas e depois toda a formação prolongada dos professores na sua sequência. Mas já há esta preocupação. Agora, também, claro que em todas as profissões há bons profissionais e há maus profissionais, não é? Há doentes que não colaboram com os médicos, não é? Há médicos que não estabelecem diálogo com os doentes e, portanto, todas as profissões há bons e maus. Agora, claro, para nós a formação inicial de professores é uma questão muito importante, mas também é muito importante, e eu não queria deixar de frisar isso, esta questão da burocracia, esta questão do introduzir dados. Bom, em todas as organizações, nas organizações públicas, estatais, então, mas há um outro fator também aqui, e também é explorado no trabalho, a professora Armanda Zenz também disse, os professores vivem hoje tempos que são tempos de sociedades competitivas, individualizadas. Portanto, nós vivemos uma sociedade com estas características. A escola não é uma bolha que vai estar à margem de tudo isso. A competição vai entrar na escola. Esta questão da individualização, não na questão da interação, mas muito individualista, mas na questão do individualismo, também acaba por entrar nas escolas, não é? E portanto, quando nós nos preocupamos com estas questões, nós estamos a pensar em relações humanas, é verdade, mas estamos a pensar, sobretudo, também em ser profissional. Eu, na reflexão que faço, um professor profissional deve ser incluído no seu currículo saberes deste tipo, ou pelo menos ter sensibilidade, ter abertura para continuar a procurar formação nestas matérias, não é? Mas é muito importante ter isso em questão. E então o ensino secundário, a questão coloca-se ainda de outra forma, não é? Porque a questão da competição é uma questão hoje muito presente nas sociedades em geral, nas sociedades ocidentais mais desenvolvidas, em Portugal em particular, e sobretudo com publicação, não é, das notas, dos rankings, tudo isto veio de alguma forma abalar aquilo que era a cultura profissional dos professores. E, portanto, devemos estar atentos a isso também e devemos, na medida do possível, contrariar, não é? Mas é muito difícil.
São tempos muito adversos na sociedade de uma maneira geral, e a escola é uma organização que está dentro da sociedade e vão se refletir estes problemas, não é? Tá bem? Muito obrigada. Bem, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa. Estamos mesmo na retinha final. Não sei. Não? Havia tanto para dizer, mas não. Há tanto, não há? Então, isto é para a televisão. eu não vou pedir que digam. Sim. Eu só queria acrescentar Sim. uma coisa. A falta de professores não se deve só por falta de professores formados. Deve-se também a uma percentagem elevada de professores formados que não querem ir para o ensino. Porque têm que andar com uma mochila às costas. Eu sou um caso desses. Desde que fui mãe, não vou andar outra vez com a mochila às costas. Por isso eu acho que também as condições dos professores e a estabilidade também é outra coisa que tem que ser trabalhada. Não é só falta de professores formados, é falta de pessoas formadas que queiram ir para o ensino. É falta de condições, é falta de condições do exercício da profissão. Professora Armanda, não sei, algumas últimas palavras faz-me lembrar outras coisas, mas não sei se quer dizer mais alguma coisa, que isto de últimas palavras é sempre muito complicado, não sei se quer terminar. Eu queria agradecer, de facto, esta oportunidade, gostei muito de estar aqui e espero, de facto, ter contribuído para que esta questão da integração fique mais presente, mais esclarecida, e desejo um bom ano letivo. Professora Fernanda, obrigada. Agradecer, acho que é uma excelente iniciativa, é assim, e portanto agradecer a oportunidade de partilhar e agradecer o que eu aprendi hoje aqui, e com a leitura do livro. Muito obrigada. Então, eu aproveito, obrigada também, aproveito para agradecer a vossa presença. Acho que estas partilhas foram muito importantes. Há aqui palavras, eu não vou pedir para as dizerem, poderia aqui desafiar-vos a dizer uma palavra sobre esta sessão. Mas pode haver alguém que não o queira fazer, portanto fica pelo menos o desafio mental para pensarem numa palavra que retiram daqui. Eu retiro algumas, retiro intencionalidade, retiro envolvimento. Desafio, esta palavra desafio é uma boa palavra. Desafio. Tudo isto é um desafio. É um desafio, não é? E continuará a ser. Isto traz muitos outros desafios para pensarmos e quem sabe aqui fazermos outras sessões. Eu acho que a palavra mais indicada, até que se falou muito mesmo no seu estudo, é a parte da comunicação. A comunicação. Eu acho que a comunicação é o que estamos aqui. Eu acho que é partilha. Uma coisa muito importante que nenhum de nós, todos nós, acredito eu, sabemos da importância, mas pelas diversas dificuldades isto não é uma regra, não é natural. Diria eu. Quando há regras, nós não gostamos muito de regras. Nós, os seres humanos, acho que somos aversos e arranjamos sempre forma. Quando as coisas são naturais, as coisas acontecem naturalmente, que é o envolvimento dos alunos, é dar voz às crianças e aos jovens. Acontece, mas não é natural, é instituído. E deveria haver aqui, este é o desafio para as escolas, eu estava a olhar ali para o Sr. Diretor, porque... Está a representar mas o ser natural a partilha, haver momentos informais em que os alunos, os miúdos, as miúdas, as crianças, os jovens, como quisermos designar, possam partilhar naturalmente, possam ter voz naturalmente. E certamente haveria aqui muito a dizer sobre isso e até algumas estratégias e se calhar aqui alguns exemplos que poderiam ser implementados. Mas isto será outro desafio para outra altura. Ou seja, saio daqui, agradeço-lhes imenso a vossa presença cá, a vossa partilha generosa destes assuntos, porque também, por outro lado, além de aprender, também nós, acredito eu, mães, pais, associações, escola, comunidade no geral, sai daqui com outras vontades e com outros desafios a pensar como é que vamos aqui também apoiar. Porque é isto que, agora falando da Federação, falando das associações de pais, faz sentido isto, faz sentido a partilha, faz sentido a comunidade. Nós temos uma frase que é preciso uma aldeia, uma frase muito conhecida, mas que para nós faz sentido. É preciso uma aldeia para educar uma criança. E nós na Federação acreditamos sinceramente nisto e é nisto que nós estamos a trabalhar e estas partilhas para nós são fundamentais. Portanto, pedimos que continuem também a desafiar-nos os professores, as universidades, os diretores, as associações de pais aqui presentes,
que também desafiem a Federação para que façamos isto. Arranjemos aqui respostas, ou pelo menos tentativas de respostas, para tornar, como dizia o Sr. Diretor, esta sociedade de Braga, não é? Uma sociedade com uma estrutura e uma comunidade mais unida, mais participativa, mais envolvida. Todas estas palavras que nós conhecemos e que temos cada vez a aplicá-las mais no dia a dia. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, foi um prazer. Muito obrigada a quem conseguiu estar presente. Quem resistiu até às 11h15. Quem resistiu até esta hora, muito obrigada e desafia-nos, é isso que nós também pedimos. Muito obrigada. Obrigada.